que tal uma arquitetura pensada para o envelhecimento seguro e confortável? Estamos falando aqui de projetos e não só para o lar, mas projetos que busquem espaços que ofereçam autonomia, segurança, bem-estar, sobretudo para quem tem dificuldades de locomoção ou algum tipo de necessidade, como por exemplo as pessoas idosas. E é sobre como fazer com que a nossa casa, ou seja qual for o espaço, seja de fato um espaço acolhedor em todas as fases da vida. A gente conversa agora com a especialista em arquitetura para a saúde, arquitetura hospitalar, a arquiteta Milene Khalid. Conosco aqui no Issa Bahia, é um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Bom dia, Milene. Tudo bom? Bom dia, o prazer é todo meu. Você acha que a arquitetura brasileira, especialmente a residencial, está preparada para atender as necessidades da população idosa? Não acredito. Eu ainda acho que a gente tem muito que avançar. É esse olhar cuidadoso sobre os estabelecimentos é que temos que ter essa formação, né, em arquitetura para poder ajudar justamente a todas as fases da vida. É o que a gente chama em arquitetura de design universal. E o que é o design universal? É o design para todos inclusive que tenham necessidades, tá? Porque como eu, como você, a gente pode ter uma necessidade que seja momentânea, temporária ou permanente. Então, a inclusão faz parte, né, do nosso dia a dia. Então, a gente tem que começar justamente pela nossa casa, né? Se a gente não tem nenhum tipo de deficiência, que é nem momentânea, nem permanente, nem definitiva, mas a gente pode receber alguém que necessite disso. Então, ela precisa saber, ela precisa ter espaços para se locomover corretamente, né? Ela precisa ter acesso ao sanitário, né, que é através das portas, que é as construtoras ainda entregam sanitários com portas de 70 centímetros. E o mínimo é 80 centímetros. Uhum. Então, todas essas adaptações ainda estão por vir. E isso só vai acontecer quando nós nos manifestarmos, né? E eu fico pensando aqui a importância de uma adaptação como essa super inquestionável, não tenha dúvida. Agora, como equilibrar o orçamento ou o custo dessas adaptações com o orçamento das famílias? É fácil também? Fácil eu não vou dizer que seja, né? Mas a gente tem que pensar que durante a vida, em geral, nós fazemos 2 reformas. Isso é uma estatística, né? Então, se a gente vai reformar alguma coisa, seja um quarto, seja a casa, ou se a gente vai mudar, ou se a gente vai construir, a gente tem que pensar a um longo prazo. Esse longo prazo... Existe essa estatística, em média, cada um reforma a sua casa pelo menos 2 vezes na vida. Isso, exatamente. Isso é pela construção civil, certo, que chegou a esse número, né? Sim. Essa quantidade. Então, a gente tem que se preparar para daqui a 10 anos, né? Afinal de contas, nós sabemos que, graças a Deus, a população está envelhecendo. Todo mundo está envelhecendo. E isso é um privilégio. Qual a responsabilidade dos arquitetos nesse contexto, ou seja, na segurança, na qualidade de vida das pessoas que estão ali nos seus espaços? Eu acredito que 100%, né? Na hora de desenvolver um projeto, a gente tem que ter o poder de convencimento para com o cliente. Eu, quando estou executando, eu sento, agora estou fazendo um projeto de uma residência de um casal de 60 anos. Graças a Deus, eles aceitaram que tudo fosse pensado para daqui a 10 anos. Agora eles estão, tranquilos. Mas será que com 70 eles vão estar com o mesmo tipo de habilidades, né, preservadas? Então, até em termos de visão, né, a gente sabe que a gente está usando óculos cada vez mais cedo por causa do advento do celular. Sim. Né? Então, é prejudicado. Então, assim, os espaços claros, né, o conforto de você enxergar, a luz que acende à noite quando você se levanta, que hoje em dia está muito mais acessível, né? Você tem um sensor que quando você passa ele acende a luz do banheiro. Então, são medidas que a gente vai mitigando riscos, né? Risco sempre vai existir, mas mitigar é o papel do arquiteto. Perfeito. Mas me diz uma coisa, você falava desse casal Sim. de 60 anos, você já está preparando para quando eles estiverem com 70, você já está pressupondo alguma dificuldade de locomoção ou mesmo recursos de segurança, por exemplo, nos banheiros. Sim. Teve agora recentemente o acidente do presidente Lula, que é um idoso. Aguinaldo Raiol. Semana passada, agora, Aguinaldo Raiol, que também morreu, né, infelizmente. Foi fatal no caso do Aguinaldo Raiol. Agora, como é que a gente propõe isso, se essa ideia
para quem está envelhecendo, a ideia é meio assustadora, né? Se eu vou precisar daquela barra lateral ali do lado do vaso, isso não significa dizer que eu já estou velho e precisando desse tipo de coisa. É fácil convencer um cliente a incorporar esse tipo de alteração desde cedo, assim? A gente tem que ter bons argumentos, né? Então, por exemplo, isso é um pré-conceito da Sim. barra. Eu tenho 56 anos e eu já tenho barra, tá certo? No meu sanitário. E o que acontece? Eu quebrei o cotovelo, que eu falei que é temporário, não é uma ação momentânea, é temporário. Estava com o braço. Se não fosse a barra no meu banheiro para eu me apoiar, teria muito mais dificuldade de me higienizar, correto? Então, essas mitigações são extremamente necessárias. No sanitário, como é que eu convenço? O piso. A gente tem em norma que piso para as áreas molhadas tem que ter o coeficiente de atrito maior ou igual a 40. Então, na hora que ele fala, eu quero um piso porcelanato brilhante, não é adequado. Aquilo é totalmente inadequado, escorregadio. Então, nós vamos mostrando, olha a textura. Hoje a textura de um ABS, que é um piso que tem coeficiente maior ou igual a 40, ele tem granilhas já bem fininhas, que não é aquela de antigamente que a gente via nas áreas externas. Então, a construção também tem melhorado, né, para se adaptar a essa nova realidade da longevidade. E a gente vai apresentando para o cliente, porque ele não tem acesso a essas informações, né, por ignorância, por falta de conhecimento. Então, cabe aos arquitetos estar mostrando o que hoje as produções estão se adequando para melhorar a qualidade de vida. Agora, o que é que vai ser da vida dos jovens casais? As pessoas estão comprando apartamentos agora na juventude, apartamentos, esses cômodos de 9 metros quadrados, às vezes menos, com portas de 70 ou de 60, as pessoas vão envelhecer. Sim. Mas como é que você, inclusive, com uma cadeira de rodas, que precisa, eu sei que vocês arquitetos têm um padrão para isso, né? 1,5 metro. Da área de manobra de uma cadeira de rodas. Está proibido envelhecer, então, para quem comprou um apartamento desse. E a cidade está cheia delas, né? Ninguém Sim. pode envelhecer. Nesses cômodos, não. Então, os construtores vão botar uma cápsula ali da juventude eterna, porque senão você não vai conseguir usar o apartamento. Mas hoje eles Passa 30 anos pagando e depois, no final do financiamento, já está velho, não pode usar o apartamento. Como é que faz? Pois é, e eles hoje são obrigados a ter quantidade X, a depender do volume do empreendimento, de apartamentos com acessibilidade. Então, hoje já é lei. Já tem muitas regras que acho que até 10 anos atrás não existiam, né? Não existiam. Eu moro num apartamento que tem 10 anos o apartamento e ele não tinha acessibilidade, nem para a área da piscina, nem sanitários acessíveis, e nós fizemos todas as reformas para adaptar. A gente está falando aqui de residências, espaços particulares, mas e os espaços públicos? Por exemplo, que mudanças arquitetônicas você avalia como essenciais para que as cidades e os espaços públicos sejam espaços acolhedores, que ofereçam segurança para esse público mais idoso? Hoje já está se fazendo na cidade de Salvador, né, falando sobre Salvador, projetos urbanísticos todos adequados para o design universal, que não é só para o cadeirante, é para quem tem para problema. As pessoas em geral. Em geral, né? É o design universal, é para todos. Sim. Então, todos esses projetos novos, eles já estão adequados. Tem que ter rampa de acesso. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que vai se evoluindo. Mas eu já enxergo a cidade de Salvador, em muitos lugares urbanos, já preparados para isso. Você está falando mais de intervenções mais recentes. Mais recentes. Agora, imóveis históricos que não foram erguidos sem essa preocupação, né, da acessibilidade, aí já é um desafio maior, né, para você adequar esses imóveis a esse design universal que você se refere. Mas é possível, né? É possível. Então, a gente vê os museus de Salvador, que não ficam a desejar em lugar nenhum do mundo, tá? Todos acessíveis. E isso é muito bacana. Então, assim, tem plataformas que são submersos e que na hora que vem um cadeirante, ela simplesmente ergue e dá acesso, né, às rampas. Então, a lei hoje, a lei de Salvador exige que você tenha essas condições de acessibilidade e já temos recursos para tal. Então, cabe a cada um também ter a consciência. O que eu vejo mais, até hoje de dificuldade, é a parte de imobiliário, sabe? Eu tenho um pai vai fazer 87 anos, meu pai. Quando eu levo para um restaurante, é difícil eu achar uma cadeira que tenha braço. Quem é que consegue levantar sem apoio do braço? Só um jovenzinho mesmo, Sim, né? sim.
Então, eu sempre vou, abordo, isso que eu digo, depende também da nossa consciência de estar mostrando. Eu abordo, chamo o gerente, falo, olha, vocês têm que ter aqui pelo menos 4 cadeiras que se adequem. Então, isso faz parte da consciência, porque quando a gente tem consciência disso, a gente passa a ser o fator que modifica, que exige, né, as peculiaridades. Hoje os restaurantes têm que ter ou rampa, ou elevador, né, para subir. Então, assim, eu fui num restaurante há pouco tempo que fingia que tinha um elevador. Fingia que tinha um elevador. Porque tá lá a construção, mas não tem um elevador. Não tem um elevador. Né? Tem um sanitário acessível, mas tem um degrau que você não consegue chegar até ele. Então, eu fui, chamei e disse, olha, aqui eu não venho mais. Porque cabe a gente se negar, né? Cabe a gente tomar essas posições. Então, eu parto sempre de que é de dentro para fora. A consciência faz a gente mudar, pelo menos o entorno que está a gente. Se para eles não é importante eu estar ali, para mim também não é importante eu estar num lugar que não seja acessível. Você toca num ponto legal, que é a consciência das pessoas, não é, ao perceber a necessidade de adaptações, de mudanças e tal. Para quem considera ou avalia um projeto arquitetônico distante da sua realidade, por questões financeiras ou não, enfim, a gente sabe que grande parte da população acaba não tendo acesso mesmo a esse tipo de projeto e tal. O que você recomendaria para as pessoas para exercitarem essa consciência, não é? E terem que cuidados básicos para transformar o espaço em que vivem um espaço mais acolhedor, mais seguro, mais adaptado às necessidades das pessoas em geral? Se a gente está falando de residência, né? Porque espaços comerciais demandam muito mais estrutura de acessibilidade. Mas falando de residência, seja ela até também da população de baixa renda, que tem uma dificuldade maior. Né? Eu tenho 3 cuidadores que trabalham com meu pai. Então, eu sempre procuro mostrar a elas quais são as importâncias de elas estarem com esse olhar atento na casa delas. Né? Uhum. Porque elas estão envelhecendo. Sim. E tem mais velhos da família também? Tem os pais, tem os avós, das cuidadoras. Exatamente. E a gente vai envelhecer. Então, a gente tem que olhar com isso com muita gentileza para a gente. Quando a gente olha para o outro e a gente tem essa gentileza, a gente se percebe e se aceita no envelhecimento. E que é o que eu falei, é um privilégio. Então, são as portas principal de tudo, para a gente ter uma passagem mais tranquila. Eu não estou falando da cadeira também, não. Portas mais largas. Mais largas, 80 mínimo. Então, se fosse fazer um projeto, olhar, vamos logo. 80 mínimo, seja qual for o cômodo. Qualquer cômodo. Qualquer cômodo, né? Exatamente. Para você, pelo menos, ter a passagem. 1,5 é mais difícil de você ter em todos os ambientes, tá? Então, tapete, né? Tapete é lindo. Tapete é um perigo. Mas é um perigo. Escorrega uma queda. Fácil. Né? E a gente sabe como aconteceu, que queda é um dos 3 fatores maiores para morte de idosos. É queda. Tem os outros 2, então brincadeira. É esse mesmo. São os 3 que eles falam que não é com quê. Fica na imaginação. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Agora, para esse público que você estava falando, das pessoas que não têm recursos, às vezes, mas muita gente também, acho que superestima, talvez, contratar um profissional de arquitetura para fazer uma adaptação correta, às vezes até mais barata, né? Tem gente que não quer gastar com arquiteto e termina gastando 2 vezes numa obra mal feita, numa coisa que você mexe e termina criando um problema. É acessível ou a gente está falando de uma coisa somente para classe média alta, etc.? É muito acessível. Eu acho que, depender da classe, a gente tem que propor materiais diferentes. Uma barra. Soluções para cada um. A barra é essencial você ter. E não é uma coisa cara. Não é. Ela pode ser a barra, pode ser de inox, que é um item mais caro. Ela pode ser de plástico, que hoje em dia são rígidos, né? O PVC. E aí você tem eficientes um preço... tanto quanto. Tanto quanto. E ela pode ser também de tubo. Né? De conexões. Sim. Que você mesmo faz com o resto de material, mas você vai estar lá o apoio. Então, a gente tem que direcionar para mitigar risco. Né? Cantos curvos. A gente sempre se preocupar com isso. Não vamos deixar cantos, porque numa hora de uma queda, é muito mais difícil. Você bateu a cabeça ali, você vai ter um corte. Né? Se tiver uma quina, uma aresta. Né? Exatamente. Então, é se preocupar nessa locomoção.
Por exemplo, eu sempre falo assim, se você vai viajar e leva seus pais para algum lugar, faça com que eles reconheçam o espaço. Dê uma volta. Se é um hotel, se é uma pousada, vamos aqui, vamos passear. E olha, você está fazendo com que ele reconheça os espaços. E você está enxergando quais são os perigos daquele espaço. Essa visão a gente tem que ter, independente de ser arquiteto ou não, dentro da nossa casa. Eu acho que depois desse bate-papo, vocês vão chegar em casa e vão ficar olhando. Será que isso aqui está legal? Isso aqui não está? O que é que eu posso fazer aqui? Para mitigar risco. Em vez de ter o tapete no box, eu vou trocar logo esse piso. Mas é a tal consciência necessária que você estava se referindo, né? Muitas vezes basta, de fato, observar o que tem ao redor, onde que está errado, o que eu posso melhorar. Às vezes são pequenas mudanças, né? E que vão ser super importantes. Perfeito. Fios. Hoje a tecnologia está aí, a gente tem fio espalhado para tudo que é canto dentro de casa. Aliás, qual o papel da tecnologia para criar soluções arquitetônicas mais seguras, mais confortáveis? Total, né? Total, muito. A gente tem que usar. Eu uso o GPT, né? Sim, ele, eu digo que é meu estagiário. Eu boto lá minhas ideias, ele vem, reformula, né? Ou reforma de arquitetura, né? Ele reformula os textos e aí eu vou jogando também. Então, assim, a tecnologia, eu trabalho com AutoCAD há 32 anos. Eu fui, graças a Deus... AutoCAD é para a produção dos projetos, dos projetos, hoje tem vários tipos de programas, né? Sim. Revit, tem outros programas que são maravilhosos, que trabalha com BIM. Mas eu estou falando do AutoCAD, que é como se fosse hoje o AutoCAD saindo de linha. Você é especialista em arquitetura, como falei no início, arquitetura para a saúde, mas arquitetura hospitalar também, no caso, não é isso? Sim, eu sou consultora de alguns hospitais aqui em Salvador, tá? Hospital do Subúrbio, Jorge Valente, já fiz projeto para plano diretor do Hospital Santa Amaro, entre outros, Hospital da Cidade, clínica, já trabalhei muito para a clínica oftalmo, o Grupo Ápice, que é o grupo de psiquiatria, eu sou arquiteta deles, da Apsim, Apside, Apsi Consult, o Instituto Ápice. E esses espaços de saúde têm a obrigação, né, de serem adequados, adaptados. E sustentáveis. E sustentáveis. A gente olha, eu como arquiteta, eu tenho essa consciência. Minha filha é oceanógrafa, né? Se eu não fizer isso, meu Deus, eu estou indo contra a direção total do que eu criei a consciência para minha filha, né? Então, assim, eu olho toda a cadeia produtiva na hora que eu indico um produto, né? Eu não posso escolher, eu posso indicar. Quem vai bater o martelo é a empresa. Mas tem grupos como o Grupo Ápice que eles realmente se preocupam com a sustentabilidade. Então, quando chega no produto final que a gente está aplicando, ele tem um processo construtivo. Né? E essa consciência é muito importante. E a acessibilidade toda. Porque quem trabalha com psiquiatria sabe das dificuldades que você tem. Você está tomando medicamento, olha como são temporárias, né? Ou momentâneas. Você tomou medicamento, você ficou ali meio sonolento. É uma grande dificuldade. Então, você tem que observar tudo ao seu redor. Né? Como é que ele vai fazer a passagem? Ele vai, diariamente, são quase 100 pessoas por dia. Então, qual é o caminho que ele vai chegar até a sala de música, até a sala de terapia, né? Musicoterapia, artes. Então, a gente tem que pensar em cada detalhe. Ele vai ter barra, ele vai se segurar, né? Poucos vão de cadeira de roda. Então, é uma preocupação constante. E a arquitetura hospitalar, eu acho que me ensinou muito a olhar com esse cuidado, que é uma coisa que eu adoro fazer, né? Eu consegui juntar propósito e missão, e isso é uma dádiva. Agradeço muito trabalhar com isso, cuidar de minha mãe, que já faleceu, cuido de meu pai, que mora comigo, então eu exercito isso a cada fase de vida dele, cognitiva, risco de queda alta, e aí eu vou percebendo, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, então tem a prática. E a arquitetura hospitalar traz esse conceito para as residências, para o comercial também, porque é um olhar diferente. Né? Eu chego aqui, eu já percebo os espaços. Olha, a mesa é bacana. Se a mesa estivesse com uma ponta aqui, todo mundo já tinha se batido. Não tenho dúvida. E é legal essa discussão porque a gente percebe que, apesar dos pesares, a nossa sociedade, a sociedade como um todo, está evoluindo, né? Ou seja, pelo menos está mais consciente em relação a esses cuidados, a necessidade de adequação dos espaços, materiais sustentáveis, ou seja, tudo de acordo com o que de fato possa nos beneficiar no futuro. O que está faltando talvez é uma
conscientização cada vez maior e mais acesso também, não é, para as pessoas em geral a essas tecnologias, a essas soluções que nem sempre são baratas, a gente sabe disso. Mas olha, muito legal o papo aqui com a arquiteta Milene Khalid, que é especialista em arquitetura para a saúde. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Sou eu que agradeço a escuta. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Valeu, Milene. Abraço forte para você. 7h49 na Tarde FM.